Caminhando para o próximo tema, que eu acho que tem tudo a ver, né, Thiago? Tu fala de liderança, a gente vê os processos que acontecem tanto em empresa como na vida, né? Mas tem uma outra coisa que eu também achei interessante para trazer aqui para o pessoal e que é o que eu falei no início, que é o sentido da gente trazer como corporação, de convidar pessoas para vir aqui, para discutir, para fazer parte junto à corporação, que é assim, cara. E eu vejo que muita gente fala o contrário disso aqui, cara. Eu até comentei com vocês umas semanas atrás a respeito de uma história que eu vi de um experimento social de um violinista chamado Joshua Bell, que é um dos maiores violinistas do mundo, né? E eles fizeram um experimento com ele, cara. O que eles fizeram? Pegaram ele, botaram num metrô, numa cidade em Washington, nos Estados Unidos, e deixaram ele tocando por 1 hora. Imagina, o cara tocando com um violino, um Stradivarius de 3,5 milhões tocando por 1 hora no metrô com as pessoas passando. Aí o que aconteceu nesse experimento, cara? Vocês vão tirar depois a mensagem disso. Ele ficou tocando por 1 hora as peças mais difíceis do mundo, cara, né? Sozinho. O que ele ganhou com isso? $32. 1 hora tocando. Sendo que 2, 3 dias antes, ele lotou por não sei quantas vezes os anfiteatros lá, que imagina o valor de uma entrada, uma bilheteria, né? Ele lotava aquilo lá, que com certeza era muito maior que $32. E ele tocou, ganhou esses $32, cara. E o que acontece, cara? Daquelas pessoas, passaram mais de 1.100 pessoas. Se não me engano, 7 pararam para escutar ele e uma reconheceu. Então, o que acontece? Essa uma que reconheceu deu $20 para ele ainda. E o resto, olha só. E aí a gente põe para pensar uma coisa assim. Eu parei para pensar, cara, eu refleti assim, como é que pode, cara? Porque assim, ó, as pessoas estão passando, estão vendo, deve estar ouvindo que o cara é diferenciado, né? Então, por que ninguém mais parou? Por que ele só ganha aquilo ali? Por que não parou uma multidão para aplaudir ele? Sendo que ele é um dos maiores do mundo, né? Levando em consideração que era gratuito, né? Exatamente. Ele estava ali, sem custo. Exato. Então a reflexão é o seguinte, cara. Tu ser extraordinário num contexto errado, num ambiente diferente, que não é onde pra tu tá, a posição que tu deve estar, cara, não vai fazer a tua diferença e tu não vai chegar onde tu quer, né? E eu digo isso, que as pessoas falam o contrário, porque eu vejo muita gente falando, até o nosso saudoso e ídolo, né, cara, Ayrton Senna. Eu lembro num vídeo que ele fala assim, cara, tu dá o teu melhor, cara. Se tu der o teu melhor, um dia tu vai chegar lá. É óbvio que ele sabia outros caminhos, né? Com certeza ele sabia disso também. Mas, tipo assim, pra quem não tem essa experiência, acha que, então eu simplesmente tenho que dar o meu melhor, estudar, né? Fazer o que dissecar o determinado assunto, o expertise que eu quero, que eu vou conseguir. Não, cara. Bem-vindo ao mundo real. Não é assim. Não basta só tu ser muito diferenciado dentro do teu quarto, cara, né? Porque o que a gente quer aqui, Thiago? A gente não quer que pessoas especiais, extraordinárias venham para cá pra gente divulgar essa voz, né? E que essa voz tome uma proporção que mais conexões se gerem aqui, né? Exato. E aí mais pessoas fiquem conhecidas, né? Ou conhecer o teu processo ou o teu negócio, enfim. E a gente conseguir fazer essa roda, essa engrenagem, né? Então, quando eu vi aquilo ali, cara, olha só que coisa de louco, cara. Realmente, não basta tu ser o melhor, se tu se dedicar ao máximo na tua vida, se tu estiver no lugar errado, cara. Então, eu falei uma experiência tua a respeito minha, né, a respeito do esporte, mas eu tenho experiência com empresas que eu já até trabalhei, já fui convidado para ser gerente disso, não coordenador daquilo e tal. E, cara, tu acaba tendo algumas decepções e, às vezes, se tu não tem uma cabeça muito boa, tu acaba achando que o problema é contigo. Puta, cara, eu não consegui entregar aquele troço pra aquela galera lá, pra aquela turma. Por quê? Porque eu sou incompetente? Não. Se tu tem certeza da tua competência, como foi que tu falou, tu tem que saber que tu é bom. Pra tu saber que tu é bom, pra tu ter essa certeza, tu tem que estudar, cara. Estudar, botar a cara pra bater. Beleza, tu tem certeza que tu é bom. Aí te botam num contexto, ou tu te bota num contexto
e dá um tempo e aquilo lá não dá certo, cara. Aí tu vai o quê? Tu vai te autoflagelar, dizer assim, porra, realmente eu não sou bom. Não, cara. Tu tem que te botar a segunda prova e falar assim, ó, será que aquelas pessoas ali estão em condição de me ter naquele lugar? Não quer dizer que eu sou egocêntrico. Não. A gente tem que se entender, né? Exato. Então, assim, se eu tô num determinado nível e eu vou comandar pessoas que estão nesse nível aqui, cara, será que isso dá certo? De repente pode dar, né? Em algum momento aquelas pessoas elevarem, né? Mas se essas pessoas não se elevarem, cara, cabeças vão rolar, né? Exato. Então, assim, ou capaz que seja essa cabeça aqui, porque daí ela tem que sair fora. Não, o momento não é ali, cara. Não, ela não tem que estar ali. E eu lembro de uma outra história verídica, né? Que eu gosto muito de biografias de pessoas sensacionais, né, cara? E tem uma história do Abraham Lincoln que eu acho muito interessante e que ela é um parênteses desse assunto, porque, beleza, a pessoa pode estar num lugar, ela é extraordinária e o lugar é de muita gente incompetente, como se tem na política, por exemplo. E o que tu faz? Aí eu digo que é um parênteses porque é um caso especial. Abraham Lincoln, claro, presidente dos Estados Unidos, né? Entrou na época da escravidão e tal, que teve uma voz muito forte. Só que quem que era o Abraham Lincoln antes? Porque todo mundo sabe, o Abraham Lincoln, o chapeuzinho. Cavanhaque. Cara, o Abraham Lincoln, cara, antes de ele ser presidente, tu sabe o que ele foi? Não tenho a mínima ideia, João. Ele não era ninguém. Se eu não me engano, eu não vou ver a hierarquia completa dele, mas tipo assim, digamos que ele tenha sido no máximo um vereador da cidade dele. Aí depois ele tentou, você tenta ser prefeito. Puf, não deu. Vou tentar agora ser governador. Perdeu a eleição. Vou tentar agora ser não sei o quê. Cara, ele tentou por décadas ser alguma coisa e até o ponto de ele chegar a ser motivo de chacota dentro do Congresso, né, no norte-americano. Cara, tu é uma vergonha, cara. Tu não consegue nada. Por que tu não desistiu da política ainda? Aí no decorrer desse caminho tortuoso dele, né, ele perdeu o irmão, depois ele perdeu o pai, depois perdeu a mãe, se eu não me engano, em sequência de um mês, né, e ele tava com a estrutura familiar dele totalmente quebrada, e aí, cara, qualquer um desistiria, cara. Com certeza. O que ele fez? Vou me candidatar a presidente agora. Aí, tipo assim, os caras, não é possível, cara. O cara é o sinônimo da derrota no dicionário. O cara só perdeu na vida e o cara quer ser presidente. E embora a gente esteja falando pra ele que ele não serve pra aquilo. Como seria a última instância do poder político, né? Digamos exato. Assim. Aí o que ele fez? Não, eu vou me candidatar à presidência dos Estados Unidos, cara. E aí ele ganhou. Conseguiu. Quando ele chegou lá, cara, é impressionante, cara. Ele chegou e antes dele assumir, que tem toda aquela coisa, aquele rito lá, né? Diz que teve um congressista que chegou e virou pra ele e falou assim, antes de tu assumir a presidência dos Estados Unidos, que tu saiba que tu é filho de um sapateiro, cara. Tipo, cara, tentou mais uma vez humilhar o cara. Aí ele assim, diminuir ele, né? Diminuir. Ele falou assim, muito obrigado pela essa lembrança, cara. Eu sempre tenho na memória o meu pai, porque inclusive de ele ser sapateiro, ele foi um dos melhores sapateiros que existiu já nesse mundo. E de repente que sai esse sapato que tu tá usando hoje, talvez tenha sido consertado pelo meu pai. Se alguém tiver algum sapato, porque meu pai não tá mais aqui comigo, mas com certeza ele teria o maior prazer em arrumar o sapato de todo mundo aqui. E eu não sei o quão bom eu sou, mas eu quero ser tão bom como presidente quanto meu pai foi um sapateiro, cara. Obrigado pela lembrança. Então, assim, o que eu quero dizer com a história, né? Ele era um cara extraordinário, num contexto de merda, só que ele tinha uma causa, cara. Ele tava comprometido. Então, assim, ele tinha uma causa tão forte, porque daí quando tu entra na questão política, tu quer, sei lá, ele queria dar liberdade para um povo. Aí já é uma coisa que, obviamente, já sai fora da nossa alçada, né? Exato. É um cara que é ímpar, né? Mas, assim, aí é um caso especial aquilo que a gente comentou. Porque ele é extraordinário num ambiente ruim, só que ele forçou aquilo. Por quê?
Porque o mundo precisa de gente que nem esse cara. Que às vezes vai ser crucificado lá pra frente, como foi, né? Foi assassinado, né? Mas assim, às vezes tem pessoas que estão num lugar lá que de repente o cara não era pra estar lá. Mas por que o cara tá insistindo lá? Talvez o cara tenha um propósito que a gente ainda não viu, não conhece. Exato. Então, antes de julgar qualquer pessoa, cara, vamos tentar entender o propósito que ela tá lá para ver se realmente tem o sentido. Condiz, né? Condiz com aquilo. E é uma das coisas que a gente tá fazendo aqui, né, Thiago? Venha pra cá conversar com a gente. Mas tu faz isso, faz aquilo. Tem alguma coisa, algo a mostrar a mais, né? Vamos ver se a gente consegue descobrir isso aí junto e a gente consegue divulgar pra galera.